Você que trouxe a sua Bíblia, abra no livro de 2 Samuel, capítulo 4. Versículo 4, a palavra do Senhor fala assim: Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era da idade de 5 anos quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então a sua ama o tomou e fugiu. Sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco, e seu nome era Mefibosete. Amém? Até aí, meus irmãos. Senhor Deus, acabamos de ler a Tua palavra. Pedimos agora, Senhor, a revelação do Teu Espírito sobre essa palavra, Pai. Que nós possamos, Senhor, neste momento, receber o recado dos céus que será transmitido por intermédio da minha vida, Pai. Que o Senhor me usa e que nada que não seja da Tua vontade seja expressa nessa noite. Somente o Teu querer e o Teu desejo, Pai, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Meus irmãos, nós acabamos de ler uma passagem falando sobre Mefibosete, né? Quem foi Mefibosete? Um nome diferente, um nome meio estranho. Mefibosete, a palavra de Deus, ele diz que era filho de Jonatas, filho de Saul, né? Neto do rei Saul. Jonatas era filho do rei Saul, então logo Mefibosete era seu neto, que foi o primeiro rei de Israel. Jonatas foi o melhor amigo de Davi, que sucedeu ali o reinado de Saul. E Mefibosete, ele era deficiente físico, né? A palavra de Deus fala que ele era aleijado dos pés, manco dos pés, né? E ainda pequeno ele foi levado para uma região uma cidade chamada Lodebar, né? A terra onde não tinha nada, um local ali na região que era muito árido, um local que não tinha pastagem, não tinha vegetação, um local esquecido, um local inabitado, um local onde as pessoas, poucos moravam ali porque não tinha nada a fornecer ali. A palavra de Deus fala, meus irmãos, que Jonatas e Davi, quando eles se conheceram, eles fizeram uma aliança. Então Jonatas, ele pegou a sua capa. Jonatas era o príncipe, era o filho do rei Saul. Pegou a sua capa, as suas vestes, a sua espada, o seu arco, o seu cinto, e deu a Davi. E ele foi assim: onde quer que o rei Saul enviasse a Davi, que ele fosse com cautela, prudência, e seria bem sucedido em todas as coisas. Foram as palavras de Jonatas para Davi. Meus irmãos, o rei Saul, nós sabemos que em alguns momentos ele exaltou ali a Davi, colocando em lugar de destaque como superior dos homens de guerra, pois Davi ele era bem aceito aos olhos do povo e aos olhos dos seus subordinados. Davi era um homem onde havia vencido um gigante, e Jonatas era o filho mais velho do rei, sendo que o próximo à sucessão do trono seria, obviamente, Jonatas. Mas Jonatas tinha ciência e certeza de que Davi era o homem a quem Deus escolheu para assumir o reinado. Ele era o homem a qual Deus havia escolhido ali para a função de rei de Israel. Mesmo assim, Jonatas, ele não sentiu inveja do amigo. Ele apoiou a Davi em tudo. Protegeu Davi até da inveja do seu próprio pai, o rei Saul. Mas vamos voltar à história de Mefibosete. Eu fiz uma pequena introdução aqui para vocês poderem entender qual era o nível de relacionamento entre Jonatas e Davi. A história de Mefibosete, meus irmãos, é um verdadeiro exemplo para aquela pessoa que é verdadeiramente alcançado pela graça, pelo favor imerecido
Sabe aquela história de que quando Jesus morreu lá na cruz, e pela graça do Senhor, por amor do Senhor a você, você é salvo. Todos nós somos salvos porque Jesus se entregou lá por nós, porque Deus olhou, e a palavra de Deus fala assim que Deus, em João 3,16, que Deus ele amou cada um de vocês, ele amou o mundo de tal maneira de que todo aquele que todo aquele que acreditasse, né, que não morresse, mas que tenha a vida eterna. E a mesma coisa aconteceu com Mefibosete. Ele teve ali um favor imerecido para ele, um benefício concedido a ele, fruto da aliança de Davi e Jonatas. Essa é uma história, meus irmãos, muito rica em amor, bondade, generosidade, restituição e virada de vida, transformação de vida. Mefibosete, ele ficou órfão ainda pequeno, 5 anos de idade, a palavra de Deus fala. O seu pai, Jonatas, e seu avô Saul, eles morreram juntos em uma batalha. E ao saber da morte de Jonatas e do rei Saul, a cuidadora de Mefibosete pegou ele e fugiu com ele. E por que ele fez isso? Para proteger ali, porque a palavra de Deus não relata isso, mas a gente sabe que quando havia um reinado e era trocado o reinado, o rei, ou seja, quando um povo assumia um determinado império, vamos imaginar assim, os filisteus assumiam-se o reinado de Israel ali. Qual que era a ordem? Mata todo mundo, mata todos os descendentes, mata todos os familiares. Para que isso? Para que não houvesse ali uma revolta dos familiares e tomasse de novo o poder. Então era muito comum isso. Quando se trocava o reinado, todos eram mortos. E sabendo da morte de Jonatas e Saul, a ama de Mefibosete pegou ali Mefibosete correndo, deixou ele cair, e ali ele sofreu um acidente e ficou manco, né, dos pés, como diz a palavra. Isso porque ela estava com medo de que os filisteus que haviam matado Jonatas e Saul tomasse o império e matasse todo mundo ali. E aquela mulher com muita pressa acabou deixando o menino cair, e isso causou ali uma lesão permanente em Mefibosete. Ele ficou, a palavra de Deus fala que nós lemos em 2 Samuel 4,4, que ele ficou aleijado, coxo dos pés, e ele ainda tinha apenas 5 anos de idade. Aí, meus irmãos, Davi, quando ele se estabeleceu como rei de toda a nação de Israel, ele veio se lembrar do seu amigo Jonatas, morto em batalha. O seu coração ali, ele sentiu o desejo de ajudar algum descendente que tenha sobrado da casa de Saul. Havia um servo de Saul que chamava-se Ziba, e ele sabia que havia um descendente. E chegando até Davi, Ziba disse disse a Ziba: és tu, Ziba? Ele respondeu: sim, o teu servo. Então Davi perguntou se havia alguém da descendência de Saul a quem ele poderia abençoar por amor a Jonatas. Ziba respondeu que existia uma pessoa que se chamava Mefibosete, filho de Jonatas. Davi então mandou chamar a Mefibosete, que estava na casa de Maquir, filho de Amiel, lá na terra de Lodebar. Uma terra seca, uma terra estéril, sem privilégios, sem honras, sem cuidados, vivendo ali muito aquém do que era
descendente direto do trono de Israel deveria viver. Ou seja, ele tinha uma linhagem real, mas ele estava vivendo num lugar de miséria, um lugar esquecido, um lugar escondido. Eu acredito que quando chegaram os soldados ali diante, bateram na porta, é aqui que mora Mefibosete, os soldados de Davi. Mefibosete na hora deve ter pensado: pronto, chegou o meu fim. Me descobriram aonde está o meu esconderijo. E aí, mas não, Davi havia chamado para ali pela graça, tinha chamado ali para abençoar a ele por amor a Jonatas. Amém? Quando o Mefibosete chegou diante do rei, ele se prostrou com o rosto de terra e se inclinou. E Davi lhe chamou pelo nome. Mefibosete, ele diz: eis aqui o teu servo. E aí, meus irmãos, em Samuel, 2 Samuel, no capítulo 9, do versículo 6 ao 9, nós vemos as atitudes de Mefibosete diante do rei Davi. Atitude de humilhação. A identidade dele estava totalmente arruinada, estava completamente destruída. Ele questiona o rei com as seguintes palavras, presta atenção no que ele fala: quem é o teu servo para que te preocupes como um cão morto como eu? Mefibosete, meus irmãos, ele não se via como alguém de valor, alguém importante, alguém relevante. Tudo que ele via quando ele olhava para si mesmo era um nada. Mas não é assim que Deus nos vê. Talvez a gente olhe para a gente e fale assim: mas eu não mereço, mas não é assim que Deus nos vê. Tudo que ele via quando ele olhava para si mesmo era um nada. Também, meus irmãos, não é assim que os verdadeiros servos de Deus enxergam o seu próximo. E Davi disse a Mefibosete: não temas, porque eu de certo usarei contigo de benevolência, por amor de Jonatas, o teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás pão à minha mesa. Davi respondeu que o trataria bem, como que havia prometido para Jonatas. Jonatas, quando ele fez aquele elo, quando fez aquele compromisso, né, com Davi, e Jonatas sabia que Davi seria rei. Ele sabia que não era ele que seria rei, porque Davi era o escolhido do Senhor. Jonatas fala, lá no 1 Samuel, fala assim: Davi, quando você assumir, lembra do meu povo, lembra dos meus descendentes, cuida deles, não maltrate, não faça isso. Então Davi respondeu que trataria bem por amor a Jonatas, né? E aí ele devolveria todas as terras que pertenciam a Saul enquanto fosse vivo. E Mefibosete teria um lugar à mesa real, ali sentado à mesa do rei. Então, 2 Samuel, capítulo 9, versículo 11, nós vemos que todas as ordens de Davi em relação a Mefibosete são imediatamente providenciadas. As suas roupas são trocadas, a sua cama é confortável, a sua dignidade é devolvida. Ele é reconhecido como filho de Jonatas, que está sob o cuidado do rei Davi. Meus irmãos, talvez aquele momento em que você não conhecia Deus, e aí você de repente você se entrega aos caminhos do Senhor, você fala assim: Senhor Jesus, eu aceito você como Senhor e Salvador da minha vida. Sabe como que as pessoas vão começar a te olhar, vão começar a te enxergar? Que a sua dignidade será devolvida
e que você vai ser reconhecido como um filho de Deus, como um filho do rei, está sob os cuidados dele. Com lugar à mesa do rei, muitas coisas foram devolvidas e acrescentadas à vida dele: a honra, a genealogia, a descendência, a paternidade e a filiação. Agora, ele não era mais um cão morto, mas ele era um herdeiro real. Amém? Quantos são herdeiros reais aqui de Deus? Deus, Ele age em nossas vidas, meus irmãos, de maneira igualmente e profunda ainda hoje. Como está escrito lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9 e 10, que diz assim que nós nem éramos filhos, e em Cristo somos adotados e passamos a ser famílias de Deus. Assim como o rei Davi, ele concedeu lugar à mesa para Mefibosete, o Senhor Deus, ele concede a nós em Cristo. Amém? Deus, ele muda a nossa geografia. A vida e a história de Mefibosete se desenvolve lá em Lodebar, uma terra seca, uma terra estéril, um lugar esquecimento, um lugar de abandono. Mas em 2 Samuel 9:13, isso também é mudado, isso também é alterado por ordem do rei. Mefibosete, todos os que moravam com ele, incluindo o seu filho Mica, passaram a morar em Jerusalém, a imponente e respeitada capital do reino. Deus muda a geografia de Mefibosete, e isso é maravilhoso, meus irmãos. Você e eu podemos até começar a nossa vida em Lodebar, mas nós não precisamos terminar lá, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. É o mesmo Deus que vai transformar a sua vida. Talvez a sua vida começou ruim, mas você não precisa terminar a sua vida ruim. Nós precisamos confiar, acreditar, entregar o nosso caminho a Deus, que Ele vai transformar a sua vida. Deus vai transformar a sua geografia. Ziba, lembra de Ziba, que o rei chamou ele, né? Chamou ele. Ziba, ele engana a Mefibosete e mente para Davi. Ziba foi um dos escravos do rei Saul, mas logo que ganhou a sua liberdade, ele formou uma família e teve 15 filhos e 20 escravos. Ele trouxe ali ao rei Davi a existência de Mefibosete, o filho aleijado de Jonas, o filho deficiente de Jonas, seu amigo. Porém, passados-se anos, Absalão, irmão de Davi, Absalão, um dos filhos de Davi, tentou roubar o trono do pai. Olha como é que as coisas vão acontecendo. Ele tentou tomar ali o trono do pai, fazendo com que Davi fugisse de Jerusalém. Ziba, vendo a fuga de Davi, levou para ele provisões. Levou um par de jumentos albradados ali com vários pães, com 100 cachos de passa, com 100 frutas ali das estações. Davi então ele perguntou a Ziba onde estava Mefibosete. Olha como o inimigo é, olha como as coisas são. Ziba respondeu: está em casa, meu senhor. Ele não quis vir, e ainda me disse que hoje restauraria a casa de Israel, o reino do seu pai. Ou seja, Ziba mentiu para Davi, falando que Mefibosete não tinha ido porque ele havia ficado lá e ele assumiria o trono, ele estaria tomando o lugar de Davi, ou seja, estaria traindo a Davi. Davi então, a palavra de Deus fala que Davi deu a Ziba tudo o que era de Mefibosete. Ele ficou irado por achar que tinha sido traído por Mefibosete.
E aí Mefibosete ele se encontra com Davi. A palavra de Deus, ela é maravilhosa. E todos nós sabemos que a mentira ela tem perna curta, né? A mentira ela não tem tempo suficiente para morrer, ela morre cedo. A mentira ela não morre por idade, né? Ela morre. Após derrotar os seus inimigos, o rei Davi ele retornou para sua casa. Chegando lá, Mefibosete logo foi ao encontro do rei. Ele estava desarrumado, não queria mais se cuidar, em sinal de tristeza devido à partida de Davi. O rei então questionou a Mefibosete: por que não foi lá ter comigo? Por que não foi me ver? E Mefibosete responde a Davi: ó meu rei, ó meu senhor, o meu servo Ziba me enganou. Eu disse a ele que ajeitaria as minhas coisas para ir ter com ele, mas como sabe, sou aleijado dos pés e precisava do meu jumento. Porém Ziba me ignorou e partiu sem mim. Davi, ouvindo as duas histórias, a de Ziba e a de Mefibosete, e sendo elas diferentes, decidiu que todas as propriedades deveriam ser divididas entre Mefibosete e Ziba. Davi havia dado tudo para Ziba, mas ouvindo as duas histórias, falou: então vamos dividir. Não vou dar razão nem para um nem para o outro. Mas Mefibosete disse ao rei: tome ele também tudo, pois para mim já veio o rei, o meu senhor, e em paz a sua casa. Ou seja, Mefibosete não se importava com as terras, mas sim com o seu rei. A sua preocupação era com a integridade de Davi. O retorno do rei em paz, em segurança para casa, deixou ele feliz e satisfeito. Infelizmente, meus irmãos, as pessoas acham que a história de Mefibosete só nos ensina sobre como ser exaltado. Mas é exatamente o contrário. O exemplo de Mefibosete nos ensina como sermos humildes, nos ensina como ser fiel e ser perseverante. Ele não estava preocupado consigo mesmo, mas com o bem de Davi, pois ele sabia que esse era o rei escolhido de Deus para reinar sobre o seu povo. O que Deus faz, meus irmãos, na vida de Mefibosete, Ele é poderoso para fazer em nossas vidas. Não importa quão caótica a situação esteja, quando o Senhor intervir, tudo será alterado. Para isso, eu e você, nós precisamos nos entregar à graça de Deus. Nós precisamos ser humildes com relação ao tempo de Deus e a sua atuação sobre as nossas vidas, sem contudo desanimar, sem contudo desistir da mudança das nossas vidas. A restauração do Senhor, meus irmãos, na vida do filho de Jonatas, através da vida do rei de Raul, o rei Davi, nos mostra também que ele levanta pessoas segundo o seu desígnio para nos abençoar. Amém? Então que você nessa noite possa sair daqui acreditando, mesmo que você esteja em um momento difícil na sua vida. Talvez agora não seja um momento difícil, mas a palavra de Deus fala que o Espírito Santo nos fará lembrar da palavra em momentos onde nós precisaremos. Então, talvez o momento onde você estiver atravessando uma dificuldade, você vai lembrar dessa palavra. Você vai lembrar que Mefibosete estava lá em Lodebar, mas lá não era o lugar dele, porque ele era filho do rei, direito ao trono. Ele era o primeiro imediato ali. Morreu Saul, morreu Jonatas, quem sobrou? Mefibosete. Ele era o indicado para ser o rei, mas por providência de Deus, Deus colocou Davi, e Davi reconheceu que havia ali
um descendente real e tratou ele como tal. Amém? Todos nós, meus irmãos, somos co-herdeiros com Jesus Cristo lá do trono. Amém? Fala assim: eu sou co-herdeiro com Jesus lá no trono, na cidade celestial. Amém? Então você tem, Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem algo espetacular para você. Não fique preso nisso daqui, ó, nesses pedidos. Isso daqui é apenas um momento, é uma terra Lodebar que você está vivendo. Mas Deus tem algo muito maior para a sua vida. Amém?